Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um encontro da mentoria Liderança Visionária, transformando potencial em resultados. E hoje, falando sobre o líder resiliente. Eu, eu não era um líder resiliente há alguns anos atrás, mas eu busquei treinamentos de inteligência emocional, li diversos livros, fiz cursos e hoje eu me sinto um pouco mais resiliente, né? Um líder mais resiliente do que há 20 anos atrás. E nós vamos ver ao longo desse encontro a importância de nós trabalharmos a nossa inteligência emocional e nos tornarmos mais resilientes. Para começar, eu vou trazer um pouquinho aqui de conceito, né? E aí, na verdade, eu vou perguntar para vocês, né? Quem pode contribuir? O que é resiliência para vocês? Cláudio, Nancy, Isabel, Elazer, quem que pode liberar o áudio e falar o que é resiliência para vocês? Qualquer um. Posso falar então? Pode falar, Elazer. O que é resiliência? Primeiro, é bom entender que todo mundo tem resiliência. O que acontece é que ao longo do tempo, você vai melhorando a sua resiliência. O que é resiliência? Resiliência é uma capacidade que nós temos de nós enfrentarmos problemas e transformá-lo em desafio. Ou seja, nós vamos cair, levantar e vamos sequenciando. Então, duas palavras, resiliência tem dois pedacinhos. Então, uma que assim, é voltar e outra pular. Ou seja, você sofre o impacto de um problema e você retorna. Você dobra, mas não quebra. Então, o líder resiliente é o cara que tem um problema para resolver, ele sofre aquilo, mas ele vai em frente. Então, ele volta com a solução. Até estressado, porque o ser humano estressa quando usa um problema muito complexo. Mas mesmo assim, ele se recupera mais rapidamente. Então, outras pessoas não conseguem essa recuperação rápida. Então, o resiliente é o cara que tem um problema, transforma em desafio, ele vai em frente, ele cai. E cada vez que ele cai, ele levanta. E a vida é assim, aprendemos caindo e levantando. E quando você levanta, você aprende mais um pouco. E você dobra, mas não quebra. Esse é o líder resiliente. Perfeito. Nossa, eu vou repetir esse conceito daqui a pouquinho, mas o mais importante, hoje no nosso encontro, eu vou trazer como nós podemos melhorar a nossa resiliência. Mas alguém gostaria de completar o que o Elazer falou? Alguém? Fique à vontade. Então, vamos dar continuidade aqui. Então, eu trouxe aqui um conceito. Capacidade que certas pessoas têm de sofrer fortes pressões ou situações de grande estresse e não quebrar emocionalmente. Que foi o que o Elazer falou. Ou seja, nós, no dia a dia, às vezes temos alguns confrontos, alguns estresses. Mas se nós, líderes, estivermos bem preparados, com inteligência emocional, sermos resilientes, nós não vamos quebrar, né? Ou seja, nós vamos conseguir encontrar a melhor solução para aquela situação. Pessoas resilientes têm maior senso de controle sobre suas vidas, tornando-as mais dispostas a assumir riscos. E aí, quais seriam alguns benefícios de ser resiliente? Tá? Eu vou falar alguns aqui, né? Então, resiliência é mais do que administrar estresse e dor e se recuperar de perdas e traumas. As pessoas resilientes são capazes de, e aí tem alguns benefícios que eu quis trazer para vocês, né? Capazes de buscar oportunidades diante de desafios. Por quê? Vamos supor que todos nós aqui fôssemos líderes resilientes, já tivéssemos, assim, desenvolvendo ao máximo a nossa capacidade de inteligência emocional. Então, surge um problema, nós iríamos focar onde? Nos pontos positivos que nós poderíamos tirar daquele problema. Na verdade, nós não entenderíamos como problema, nós entenderíamos como desafios para crescimento, desafio para oportunidades, desafios para melhorar. Então, aqui é um grande benefício, porque quantas pessoas, de repente, a gente conhece, e eu estou me relacionando com algumas, que são muito negativas. Pessoas que acontece qualquer coisa e só fica pensando negativamente. Nossa, a economia não está dando certo, a empresa não vai prosperar, os alunos vão cancelar. Pelo contrário, nós, que somos líderes resilientes, temos que começar a pensar em soluções.
Outro ponto aqui, enfrentar as dificuldades com mais facilidade. Né? Eu gosto de dar os meus exemplos pessoais, né? Quando eu não tinha todo esse conhecimento, vinha uma dificuldade e eu não conseguia enxergar pontos negativos, eu não conseguia ver como oportunidades. Mas depois que realmente fui buscar estudos, opa, tem um problema. O problema é o quê? Representa apenas uma pequena parte de todo o contexto. E aí eu comecei o quê? A observar que, como é pequeno aquilo ali, onde nós temos que dar foco? Foco na solução, foco no crescimento. Então, existem aí formas de nós começarmos a enxergar as situações, os problemas, de uma forma diferente. Né? Eu vou falar agora uma frase que daqui a pouco tem um slide, mas é que essa frase é muito importante. Se você sair desse encontro entendendo essa frase, já valeu o nosso encontro. Né? Tudo que acontece na sua vida representa apenas 10%. Os outros 90% é como você reage aos 10 primeiros por cento, ao que aconteceu. Isso é muito importante. Então, tem um problema na sua frente? Calma, aquilo é só 10%. Você tem aí 90% para realmente pensar em soluções, em benefícios. Né? Ter uma maior capacidade de adaptação. O líder resiliente, ele se adapta às situações muito mais fáceis. Todos nós passamos pela pandemia em 2020. E o líder resiliente entende que ali era uma situação que era totalmente contornável. Então, nós conhecemos também pessoas que com a pandemia não conseguiram não conseguiram se adaptar, não conseguiram serem resilientes. E aí acabaram ou perdendo emprego ou fechando negócios. E aí, quando a gente tem inteligência emocional, entende esses conceitos que eu estou compartilhando com vocês, a adaptação ela fica mais fácil. Pessoal, lembre-se, hein? Comentários, exemplos a qualquer momento. Outro benefício aqui, ó. Aprender mais com as experiências de vida. Então, o líder resiliente, ele entende que tudo que está acontecendo com ele, seja a vida profissional, que é o foco aqui, ou até a vida pessoal, serve como uma experiência de vida. Erros acontecem, mas quando ocorre o erro, se ocorrer a aprendizagem e nunca mais cometer aquele erro, foi uma experiência positiva para você crescer. Pode falar aí, Lazer, libera o áudio. Tem que liberar o áudio. A questão do erro é muito importante. Todo aprendizado, ele vai existir erro. Faz parte do aprendizado a pessoa errar. Tudo bem. Agora, não é errando que se aprende. Se aprende corrigindo os erros. Você fala assim, por que aconteceu? Eu cheguei mais tarde, eu não fiz um plano B, e eu não fiz adequadamente as pesquisas, eu não me preparei emocionalmente. Então, não é errar que aprende, é corrigindo o erro que se aprende. E outra parte, você falou anteriormente, o problema não é o problema é como você encara o problema. Se você acha que o problema, aquelas pessoas que correm na corrida de obstáculo, se ela encara a barreira com o obstáculo, ela para. Agora, se você entende que aquela barreira indica o caminho do pódio, você pula a barreira. É isso aí. Perfeito. Tá? E nós temos que desenvolver isso. E é o que daqui a pouquinho eu vou trazer como desenvolver. Porque por enquanto é muito bonito, né? Não, ter a capacidade de entender que é apenas um problema, né? Focar no positivo. Mas calma, daqui a pouco a gente vai ver algumas situações para a gente se desenvolver. Um outro benefício, saber se defender melhor, né? Porque você conhece melhor toda uma situação. Ter uma maior autoestima, empoderamento, né? Você ser mais resiliente, você vai lidar melhor com as situações que vão acontecer, e aí você aumenta a sua autoestima. Criar e manter relacionamentos saudáveis. Vamos tirar um pouquinho aqui o foco do profissionalismo, que a gente fala tanto de liderança, mas relacionamento. A partir do momento que você é uma pessoa mais resiliente, você tem relacionamentos mais saudáveis, tanto amoroso, como familiar, como social, os três tipos de relacionamento. Tem a ver aqui em você ser uma pessoa mais resiliente. Você vai entender melhor que as pessoas são diferentes. E de repente, o seu filho adolescente
que está crescendo, né? Por que que ele tem aqueles comportamentos? Você vai entender que as pessoas são diferentes. E claro, eu até já comentei isso aqui e a gente vai reforçar isso, né? Talvez seja um dos melhores benefícios que eu gosto aqui, ó. Ser uma pessoa mais resiliente possui pensamentos mais positivos, né? Você está com mindset positivo, um mindset sempre para o bem, para a solução. Isso no dia a dia é muito importante. Pode falar, Elazer, libera o áudio. Ó, você falou da autoestima. O Napoleão Hill, quando fez 25 anos de pesquisa para ter os fatores que levam alguém ao sucesso, o primeiro fator era a autoestima. E realmente, se você não tem autoestima, como você pode ser um cara de sucesso? Primeiro acreditar em você. Se tem uma lista das pessoas que mais acreditam em você, só tem que estar em primeiro lugar. E foi exatamente o que Napoleão conseguiu. Autoestima, isso é fundamental. Quem não tem autoestima não funciona, tá certo? Então, veja, e tem várias definições lá que nós já falamos de resiliência. É o seguinte, situações adversas, tá? E tem que ser a adaptação. Se você tem um problema e você não se ajusta ao problema, ele derruba você. E que vai ser a minha pressa que eu vou fazer. Eu vou comentar assim, o eucalipto, o bambu, quando dá um vento, ele pega, vai e vem. Se ajusta o problema. O eucalipto não, ele fica parado, ele quebra e cai na cabeça da turma. E pode entortar o chifre de alguém. Não, e quando a gente fala de autoestima, eu penso em empoderamento mesmo, né? Se você não está bem com você, como que você vai poder liderar outros? Então, você tem que estar fortalecido, né? Tem que estar forte para poder dar sequência aí no que você tem que fazer. E vamos lá, vamos prosseguir aqui. Então, o líder resiliente é aquele que sofre crises, enfrenta mudanças ou situações de forte estresse e consegue dar a volta por cima, transformando o sofrimento em competência. Líderes que são resilientes são capazes de acreditar em si mesmos e em sua capacidade de gerenciar eficazmente os desafios da vida. Além disso, aqueles que possuem mais resiliência do que outros tendem a ser mais proativos e estão mais inclinados a trabalhar arduamente para evitar que certas questões e doenças ocorram. Aqui eu enfatizei o proativo, porque eu não tinha trazido ainda esse benefício, né? Uma pessoa mais resiliente, ela é mais positiva, ela tem uma atitude mais proativa. Então, a gente está falando de liderança, mas vamos abrir um parênteses e falar dos nossos colaboradores, né? Olha que interessante se nós trabalharmos a resiliência na nossa equipe e, de repente, termos pessoas mais proativas, mais positivas. Imagina o clima organizacional que nós não vamos conseguir criar. Então, continuando aqui, né? Eu quero trazer aqui 4 princípios do líder resiliente. O primeiro princípio é o líder resiliente, ele tem consciência de que dificuldades fazem parte da vida e é preciso conviver com elas. Então, eu gostaria que a partir de hoje vocês começassem a entender, né, que problemas vão vir. O que nós temos é que estar preparados para poder solucioná-los. Então, qual é a estratégia? Ser mais proativo. Pode liberar o áudio, Lazer. Pode falar. Veja, por que problema é importante para nós? Porque se você tem um problema, você pega, transforma em desafio e vai resolver. Agora, quem é que não tem problema na vida? Os que morreram. Se você tem um problema, dê graças a Deus, tem um problema, cara, você está vivo. Quem tem problema está o quê? Está pulando aquela cerquinha da corrida como está e chegando daqui a pouco onde ele quer. Que exatamente, assim como pular aquele porteirinha lá, vai chegar no pódio dos campeões, você vai resolvendo o problema, você chega cada vez mais para você quer chegar. Quem não tem problema já foi levado pelos amigos no destino final. Perfeito. E aí, é aquela. Tem gente. Cláudio, só liberar o áudio, Cláudio, por favor. E o Eliezer falou assim, quem não tem problema, né? E eu posso dizer que, como eu não sou líder ainda, eu sou colaborador e tinha uma colaboradora acima de mim que me deu uma coisa para resolver, né?
E eu posso dizer que eu sou um colaborador bastante resiliente. Eu enfrento as coisas e resolvo as coisas. Eu vou até o final. Em últimos casos, eu falo, eu não consigo, por favor, me ensina, mas eu tento resolver. E eu posso dizer que com o problema, como, vamos dizer, eu resolvendo o problema, como a pessoa aprende. Eu aprendi muito com o problema. Porque a próxima vez, quando esse problema vier, tu já sabe fazer, Sim. né? Então, como a pessoa aprende com o problema, né, Mauro? Então, por isso que é muito importante trabalhar essa resiliência, porque tem gente que vê o problema e foge, tem gente que vê o problema e se desespera. E não, na verdade, quando tem algum problema, é pensar, ou é um obstáculo, é uma oportunidade de aprender, porque quando no futuro vier algo parecido, você já sabe, tá? Nancy, só liberar o áudio, por favor, Nancy. É, esse tema ele é importantíssimo, porque eu vejo assim muitas lideranças, né, com trilhões de desafios todos os dias, né? E eles realmente eles focam somente no problema. Eles se desgastam esses 90% que você falou, Mal. É falando do problema o dia inteiro, mas sem a resolução, né? Então, assim, quando eles começam a compreender um pouco dessa resiliência, dessa flexibilidade, de olhar diretamente para a solução, não que isso seja você precisa se descaracterizar totalmente quanto líder, porque eu acredito que eles têm alguns pensamentos dessa forma. Ser resiliente é ser bonzinho, ser resiliente é aceitar o problema. Muitos deles não têm esse conhecimento. Por isso que é muito importante a gente, numa mentoria, num trabalho, trazer esses conceitos para que eles possam, né, pensar sobre isso. Porque hoje, como você trouxe, se não houver essa resiliência desse próprio líder para a sua equipe de trabalho, é também drástico a Sim, situação, perfeito. né? Porque se os colaboradores têm ele como um espelho, a questão vai se perpetuando ali, tá? É só para contribuir Não, dessa forma. obrigado. Não, contribuiu muito bom, porque é essa consciência, né? Isabel, pode liberar o áudio, pode perguntar, comentar, por favor, Isabel. Olha só, falando aí da resiliência, me chamou a atenção nesse final de semana, não estava muito para sair correr rua, né? Tava meio friozinho aqui, não sei, não é, acho que a maioria não é aqui do sul, não sei se a Nancy é, o Eliezer ou o Cláudio também. E aí eu estava olhando um filme e me chamou a atenção porque era um filme estratégico e era baseado em fatos reais e tinha um líder. E teve um momento que o líder entrou e perdeu o controle emocional. E, e todos eles eram extremamente inteligentes. E o líder perdeu o equilíbrio. Ele bateu na mesa e deu para entender exatamente o que a Nancy falou, ele era o espelho. Toda a equipe se desestabilizou naquele momento. Por quê? Porque eles veem ele como esteio, ele é a referência, ele é o líder daquele grupo. Logo, eles não se acham e não conseguem, por um determinado tempo ali, se equilibrar. No momento que o líder retorna ao eixo, a coisa continua. Mas é como é fácil, até nós, como líderes, a gente se desequilibrar perante uma situação e mostrar uma, né, ser uma referência naquele momento contraditória, né, perante a eles. Isabel, você lembra o nome do filme, Isabel? Ai, Depois. é lá da época da estratégia lá de Churchill Tá. com
Se você lembrar né? depois, Mas coloca eu lá não no grupo, não sou muito boa de não tem lembrar nome de problema. filme. Ô, Eu acho que é Guerra Sem Lei, uma coisa assim. não tem problema. Se você lembrar, depois põe no grupo lá. Pessoal, é isso Tá bom. mesmo. Eu trouxe um primeiro princípio, e olha a discussão, né? A consciência é o primeiro ponto. Então, nós temos, como líderes, lembrarmos que nós somos exemplos. E temos que ter essa consciência de que dificuldades fazem parte da vida e é preciso conviver com elas. Mas vamos ver. Ó. E aí, é a frase que eu falei que ia trazer, né? O problema não é o problema em si, mas sim a atitude que temos frente ao problema. Então, 5 segundos para você refletir. Como você está reagindo? Como está sendo a sua atitude quando tem um problema? Né? Então, assim, eu acho que vale muito a pena essa reflexão, porque a nossa inteligência emocional tem que ser desenvolvida a ponto de, calma, eu tenho um problema, mas se eu me desesperar, eu não vou conseguir encontrar facilmente a solução. Carlos, por favor, libera o áudio, complementa para gente. A analogia que me veio agora ouvindo, né, a discussão e a importância da diferenciação do líder. O nome do filme é Guerra Sem Regras. Legal. Já é Obrigado. uma boa indicação aí para a gente experimentar. É a percepção do líder. E eu comparo isso sempre como qual é a percepção, não, a perspectiva, desculpa. Não sei se alguns lembram da aula anterior que a gente falou sobre liderando em tempos de crise, né? Qual é o óculos que o líder está usando para abordar qualquer situação? E se ele não estiver usando uma lente adequada, ou se não for diferente, que nem a Nancy estava compartilhando, se o líder não olhar para as situações de uma forma diferente do que o restante da equipe, então, na verdade, ele é só mais um dentro da equipe, ele não está liderando. Porque a liderança, ela pressupõe que, além de conduzir pessoas, ele também tem que enxergar o que os outros não estão enxergando. Porque senão ele está olhando do mesmo nível, do mesmo campo, sob a mesma ótica, e aí é óbvio que ele vai achar que o problema é insolúvel, né? Enfim, que a situação continua assim. Então, eu gosto sempre da analogia de qual é a lente que o líder está usando. Se ela não for muito melhor, mais limpa, que ela não trouxer à tona um campo de visão diferente, né? E eu vou aproveitar a onda de filmes. Eu estava olhando um filme ontem, e aí também, aí eu sou parceira com a Isabel, tá? Também não sei o nome, e eu vou procurar. Hoje, até o final da noite, eu ainda vou achar aqui. Mas o filme, ele retratava um atentado ao presidente dos Estados Unidos e sobre... em inglês era advantage point, ou então o ponto de vista vantajoso. Mas, no caso, em português, foi traduzido de outra forma. Mas ele retratava a mesma situação, o atentado, só que sob óticas de diversas pessoas que participaram. E foi muito legal, porque eu acho que é isso que o líder precisa. Ele precisa absorver as diversas formas, mas ele tem que ter uma visão clara da sua própria perspectiva. Ela não pode ser causadora de mais problemas. Então, não sei se atrapalhei ou não, mas enfim, só queria trazer. O líder tem que ter uma lente diferenciada. E se ele não tiver isso, ele faz parte do problema e não da solução. Pessoal, seus comentários não atrapalham em nada, muito pelo contrário, engrandecem. Olha que legal o Carlos trouxe para a gente, né? O líder tem que ter a visão sistêmica, né? Para quê? Para quando tiver um problema, opa, eu tive um problema domingo agora. Um estagiário faltou, não esqueceu de me avisar, e aí deu um problema gravíssimo. Se ele tivesse comentado só comigo um pouquinho, dias antes, horas antes, como eu tenho a visão sistêmica, eu já sabia como resolver, só que ele não me avisou, né? Então, assim, é muito importante isso que o Carlos frisou. Nós, líderes, precisamos ter essa visão sistêmica. E continuando aqui, segundo princípio, então,
persiste lutando para o líder resiliente, persiste lutando para superar as adversidades, né? Então, como que você pode persistir nessa luta, né? Tendo pensamentos positivos, né? Entendendo que se você conhece a empresa como um todo, se você conhece os seus colaboradores, vai surgir um problema, opa, calma aí, eu tenho a solução aqui. Isabel, por favor, libera o áudio. Eu sou obrigada a perguntar. Tu disse ali, né, que o funcionário apareceu, ele não avisou, né, em último laço. E aí, como com visão sistêmica, tu ia saber gerir melhor o problema. Mas em último laço ele não avisou, mas aí entra a resiliência. Como que tu agiu usando a resiliência nessa situação? Porque a gente está falando que o líder resiliente vai ter momentos que ele vai conseguir enxergar a longo prazo, enxergar todo, e vai ter momentos que ele vai ter que olhar de frente aqui e tomar decisão agora. Né? E como que tu tomou a decisão? Não, Né, então, na verdade, foi um estagiário que faltou, que ia dar suporte para um professor, uma aula de futsal com 20 crianças, e aí, quando eu fiquei sabendo, já estava no meio da aula, e aí eu tentando falar com o estagiário que faltou para saber o que aconteceu, porque, a princípio, para mim, ele teve algum problema de trânsito e tal. E aí, quando ele me avisou que realmente não vinha, aí eu peguei, tinha outros cursos que tem outros estagiários, e aí eu pego um estagiário de um local e levo para lá, porque lá tinha uma necessidade maior, né? Então, assim, por que que é importante isso, esse contexto? Porque eu não me desesperei, né? Eu fui buscar atrás das informações, aí com todas as informações, quando eu descobri que ele não ia vir, aí eu busquei uma solução e resolvi o problema, entendeu? Mas se ele me avisasse, porque não foi um problema de última hora. Ele simplesmente estava de folga no Unical e ele tinha pedido para um outro estagiário cobrir ele, só que ele não me avisou. Então, se ele tivesse me avisado um dia anterior, estava tudo certo, porque eu ia confirmar com aquele estagiário que também não apareceu e aquelas confusões de comunicação. Tem uma frase que eu gosto muito, que na aula de comunicação nós falamos. A maioria dos problemas numa empresa é por comunicação, ou por falta dela, ou por exagero. E aí foi o que aconteceu. Ele achou que tivesse falado para o outro estagiário e não me avisou, e aí deu no que deu. Mas aí entra a inteligência emocional, entra o líder resiliente nesse momento. Estou com um problema, vou focar na solução. O que eu posso fazer aqui? Ó? Não vou me desesperar. Eu tenho a tranquilidade, a calma para pensar em possíveis soluções. Tá? Obrigado, Isabel, pela pergunta, pelo comentário, que eu acho que é por aí que a gente vai crescendo e vai trazendo outras nuances, né? Outra frase que eu gosto aqui, ó. A pessoa resiliente não coloca o foco no problema em si, mas sim em sua solução. Isso faz muita diferença. Eu estou tentando lembrar um livro aqui, né? Depois eu passo para vocês. Que é isso. Você tem um problema, você começa a focar, então, na solução. Como resolver problemas e evitar dele carne. O Elazar, que é bom nisso, vai me ajudar depois. É como evitar problemas, e, né? Depois tem uma continuidade aqui. É um livro fantástico para você perceber. Calma aí, tem um problema. E é assim, ó. Qual a pior coisa que pode acontecer com esse problema? Você vai ver que o problema é pequenininho. Nancy, libera, por favor. Oi. Oi, inclusive eu queria até perguntar para vocês dois, porque amanhã eu vou ter um encontro com 4 líderes, né? E tem uma situação que eu acho que cabe muito o que você está trazendo, Mauro. É assim, é uma empresa que tem provedores, né? Então, são instalados nas casas, tudo bem. E eles alugaram 2 salas. Uma sala que é só para recepcionar problemas e fazer adesão ao plano, e outra é só de técnicos. Só que alguns técnicos, de vez em quando, vão lá para a sala da recepção, entende? E
tem uma recepcionista que não é aquela pessoa que é muito boa de recepcionar os técnicos, e já houve um conflito. Então, acredito eu que essa recepcionista deve ter falado lá para os diretores, porque são 4, né? E simplesmente esse diretor, que é um, colocou uma placa dizendo proibida a entrada de qualquer técnico aqui dentro da sala de recepção. Sua sala é ao lado. E isso ficou pior a situação, porque ele já buscou um outro problema, né? E amanhã eu quero abordar isso. E eu acredito que eu vou levar 2 frases dessa aqui para puxar um pouco essa questão da resiliência, porque é como o Carlos falou, quer dizer, tirou um problema praticamente, né? Mas colocou-se outro no lugar, né? Então, tem muito a ver com essa resiliência, né? E aí eu até queria que vocês comentassem um pouco a respeito disso, que amanhã eu estarei lá e eu quero falar sobre isso, Eu acho que me incomodou. a primeira coisa que eu E, vejo o, na minha e aos cabeça colaboradores. foi o treinamento da recepcionista, né? Então, assim, é que já puseram a Partiu placa. partiu dela, É, certamente. porque às vezes a gente coloca pessoas que não estão preparadas, né, em algum ponto e pode trazer aí, vai saber o que ela falou, como falou, né? Às vezes falou, olha, é um problema gravíssimo. Aí o gerente pensou na placa para resolver logo, mas não pensou na consequência, né? Imagina eu sendo um técnico, nossa, colocaram aqui uma placa dizendo que eu não posso, porque não pode nem de uma forma geral. Muitas vezes colocam-se aquelas placas mais generalistas, né? Permitida apenas a entrada de pessoas autorizadas. Mas não, ele inverteu, né? É, o técnico se sente mal. Nossa, puseram uma placa porque o meu lugar é ali e não ali. E quando a gente fala de empresa, que a gente fala de trabalho em equipe, é, essa situação está mostrando o oposto, né? Está dividindo, né? Certas pessoas só podem ficar aqui, outras só podem ficar aqui. Carlos, quer fazer algum comentário? Não, eu ia ir por esse lado. Se criou um novo problema e, diga-se de passagem, por uma situação quase que insignificante, né? Digamos assim, tu criar um problema por algo que não valeria. Então, foi imaturidade da liderança, com certeza, acho que da forma como foi feito. Eu poderia ter sido feito, e a sugestão seria colocar a placa se tem que constar, mas bem dessa forma, mais genérico, porque aí você evita as pessoas se ofenderem, né? Mas eu acho que uma boa conversa faria geralmente, né, na minha ótica, faria a mesma. É que você coloca isso em momentos, em situações extremas, você bate na mesa, né? Ou você confronta alguma situação. Da forma como, né, essa situação, com certeza, eu acho que está muito longe de ser isso. Então, a comunicação, ela justamente faltou habilidade, né, para se comunicar da forma adequada. Talvez ele quis resolver de uma forma rápida, já que ouviu parte, que nem o Mauro falou, ouviu parte da história, né? E essa parte da história foi o suficiente para tomar uma decisão. Ou seja, é como você fazer uma analogia, olhar para a situação somente com meio óculos, né? O outro tu não enxergou direito, ou então míope, né? Então, eu diria que a comunicação, o que você pode usar, você vai tratar com o líder dessa situação? Você vai tratar com ele ou com a equipe? Não entendi. São com os 4 diretores. Um só diretor que tomou essa decisão. Eu acredito que 2 não acharam legal, entendeu? Então, eu quero provocar essa situação para conversar a respeito disso. Então, Mas então é só usar esse exemplo, use esse exemplo para como eles se sentiriam, digamos, até alguns deles, como se sentiriam com esse tipo de comunicação direta, né? Ainda mais se está sendo feito um trabalho para engajar a equipe. Você está segmentando a equipe.
quando começa com isso, a segmentação sempre ela separa pessoas, né? E acaba separando propósitos, comprometimentos e assim por diante, e vai criando as divisões dentro da empresa que são horríveis, né? Então, aí é só por aí para mesmo. finalizar, enquanto né, a gente está conversando, eu estou me vendo, né? Eu sou um líder muito afetivo, né? Lembra daqueles 8 estilos de liderança lá? Quando a Nancy começou a falar, eu falei, nossa, por que separar, né? Qual o problema de 4 funcionários entrar num determinado local, né? Mas assim, bem, agora você trabalha amanhã e trabalha todos esses pontos. Mas vamos continuar aqui. Mas obrigado pelo exemplo, pelas contribuições, que assim a gente vai trocando figurinha. O terceiro princípio aqui do líder resiliente, ele encara o problema, toma as decisões necessárias, investe energia para solucioná-lo. Aqui eu acho que a palavra energia não tinha vindo ainda. Quando a gente fala de energia, é tempo, é suor, né, dinheiro para poder realmente resolver a situação. E aí, quando a gente pensa em resolver problema, eu quis trazer aqui um exercício, né? Os 5 passos para resolver um problema. Você tem um problema aí. Então, primeiro, escreva precisamente as causas de suas preocupações, né? O livro é Como Evitar Preocupações e Resolver Problemas, né? Em uma folha de papel, descreva da maneira mais objetiva possível os fatos que lhe trazem preocupação, processo racional, percebendo o real tamanho dele. Ou seja, você tem um problema, às vezes, gente, o problema é desse tamanho aqui, ó. Só que você não tem uma consciência. E esse primeiro passo de escrever, né, colocar no papel, vai te dar a noção real do problema. Depois você vai para um segundo passo. Defina no mínimo 3 opções para resolver o problema. Pense em alternativas e coloque-as no papel. Se mantém no campo racional. Organiza as ideias e vislumbra possibilidades que facilitam a resolução do problema. Terceiro passo, tome a sua decisão. Então, analise todas as opções e escolha uma. Tenha consciência do que precisará abrir mão. Quarto passo, planeje a execução de sua decisão. Use a estratégia SMART para planejar. Nós já vimos aqui, né, uma estratégia definindo um objetivo específico, mensurável, atingível, relevante, né, com tempo realmente para você resolver esse problema. E quinto passo, coloque imediatamente o planejamento em prática. Por quê? Você já analisou o problema, já pensou nas possíveis soluções, já decidiu qual é o seu plano de ação? Coloque em prática imediatamente. Não tem por que mais esperar. Tenha a atitude de agir imediatamente e aproveite a sua motivação elevada, porque você está refletindo, você quer resolver o problema. Então, transforme as atividades em oportunidades. Então, assim, resolver o problema aqui, um quarto princípio, entenda que as dificuldades da vida nos tiram da zona de conforto e proporcionam crescimento. Então, é aquilo que nós já falamos, eu quis aqui reforçar. Transforme sempre adversidades em oportunidades. Eu estou lançando mais um livro pela Palestrando Brasil, A Arte de Empreender. E eu fiz uma reunião com uma empresária do ramo de roupa. E quando veio a pandemia, ela usou essa frase aqui, ó. Calma, eu estou com um problema, então eu tenho uma oportunidade. Ela parou e começou a pensar. Ela disse que em 2 meses de pandemia, ela triplicou o faturamento dela, porque ela entendeu que era um problema, que ela tinha uma oportunidade, era só parar para pensar o que ela podia fazer. Aí ela trabalhou de casa, ela entrava na loja sozinha, né, porque não podia os funcionários, pegava, entregava em casa, nas casas, correio, táxi, sei lá como estava entregando, e triplicou. Então, é um exemplo, e vocês devem conhecer outros exemplos que durante a pandemia a pessoa saiu de uma zona de conforto. Outra frase aqui, ó. A revolta ou a vitimização diante das adversidades apenas nos faz despender energia com a coisa errada, ou seja, o problema. Então, a partir do momento que você tem um obstáculo, se você ficar se colocando como vítima, ou ficar com uma revolta,
você vai ter uma energia que você vai direcionar para o problema e não vai solucionar, né? Não vai resolver a situação. E aí, aqui, a partir daqui, eu quero trazer algumas estratégias práticas, né? Para nós nos tornarmos mais resilientes. Vocês vão ver que são estratégias bem simples, práticas. Algumas a gente faz no dia a dia, algumas a gente já sabe que tem que fazer, mas esquece, né? Então, mantenha-se flexível. As pessoas resilientes esperam enfrentar desafios em diferentes pontos de suas vidas. Dessa forma, eles são capazes de ajustar seus objetivos e encontrar maneiras de se adaptar. Aquela pessoa muito que não é flexível, né? Só pensa de uma forma, ela tem uma dificuldade muito grande de se adaptar. Então, nós temos que entender que as pessoas são diferentes, os problemas podem acontecer. Então, a gente tem que ter essa flexibilidade. Isso nos ajuda a ser mais resilientes. Aprenda lições sempre, né? Olha uma frase bem legal da Anne Callahan, psicóloga na cidade de Nova York. Ó. Abre aspas. Quando você tem uma experiência negativa, concentre-se nas lições positivas que você pode aprender com isso. Então, assim, eu tenho, nos últimos anos, né, de desenvolvimento, feito isso na minha vida. Então, houve um problema, calma aí, o que eu posso tirar disso? Né? Então, a gente tem que crescer, nós estamos aqui no ponto de vista. É o filme, né, o filme que o Carlos comentou, Ponto de Vista. Estou falando porque você vê na gravação, depois fica sabendo. Um outro filme aí que fica a sugestão de assistir. Eu queria que alguém comentasse, faz sentido essa frase da Anne Callahan? Quando você tem uma experiência negativa, concentre-se nas lições positivas que você pode aprender com isso. Quem que pode comentar? Bom, se ninguém quer comentar, é que eu acho que todo mundo entendeu e concordou. Carlos, pode liberar. Não, o Eliazar está com a mão levantada. Ah, mas é que tem que apertar o botão, Lazer, tem que aprender. Lazer, libera o áudio. Seguinte, eu queria retornar ao plano da Nancy, que eu acho que é muito importante, porque ela vai ter uma reunião a respeito do assunto. Eu diria o seguinte, Nancy, você deveria pegar aqui, são 4 técnicas, são 4, não são? São, Eu, são Nicolas, falei, olha aqui, olha, é o seguinte, veja bem, nós temos uma secretária que tem um nível de escolaridade, tem um trabalho, um comportamento X, e os seus, o outro. Então, veja, são 2 tipos de ideia de pessoas que têm um conhecimento diferenciado e que vocês têm um contato, de vez em quando, em forma do trabalho. Então, é o seguinte, vamos ter que entender que o que vocês pensam, como vocês acham o que é certo e errado, do ponto de vista secretário, não é exatamente esse. Então, você teria conversado anteriormente com a secretária qual tinha sido o problema. Mas é que o cara chegou lá meio agressivo, falou assim, que você tem tal, tal. Ele foi meio agressivo. Então, você diz, ó, veja bem, é uma moça. Vocês são adultos, homens, que têm outra atividade. Ela é uma moça, você tem que ter uma atividade, uma colocação mais gentil com a pessoa. Fala um bom dia para ela. Você traz uma rosa um dia para ela, você vê que as coisas modificam. Não é dessa forma que você... Você tem que conversar com esses 4 na reunião. Olha, você tem uma maneira de pensar, ela é outra. Você é homem, ele é mulher. E a maneira que conversa. Vamos então, assim, entender. É diferente a forma que vocês pensam. Talvez vocês estão vendo de maneira inadequada com a moça lá, tá certo? Então, vamos fazer. E você já pegou o exemplo que ela tinha dado, você pega e faz um trabalho. Você chama a moça lá depois também e conversa com ela. Depois, a terceira reunião é o seguinte, põe os 4 e põe a moça. Pessoal, nós estamos aqui com a Joana, sei lá. Olha aquilo para mim, que ela falou para mim que a partir de hoje ela vai atender vocês com todo carinho e tal. E você, Antônio, o que você falou? Não, eu falei que eu vou levar até uma flor para a Joana e tal. Então, seria um clima entre os 4 e a moça, de maneira que se entende bem. Porque, veja bem, são funcionários. Se você não é uma equipe, não chega a algum lugar. Agora, o que tem que entender é que o ponto de vista, a forma de relação entre homem, mulher, e moça e homem e outra parte, não é o mesmo. Você tem que apenas enturmar todo mundo. Como você vai ter que fazer? Primeiro fala com um, e reúne os 2. Porque a pessoa tem que ficar em pé. Ô, Joana, desculpa aquele dia, querida, eu estava meio nervoso e tal, mas olha, aqui está uma rosa para você. Você combina com ela. Você vai pegar essa rosa aqui e vai entregar na mão dela. Então, é esse clima que tem que ser criado, no caso dessa pessoa, tá? Obrigado, Elazer. Obrigado pela contribuição. Tenho certeza que ajudou aí a Nancy.
né? Só ver a questão aqui do áudio e vamos continuar aqui. Então, estamos vendo aqui algumas estratégias práticas para você melhorar a sua resiliência, né? Então, quando surge uma situação difícil, não se concentre em quem é o culpado. Deixe de perguntar, por que eu? Assim, deixe de lado o papel de vítima. Então, pergunte-se o que você poderia fazer diferente na próxima vez para obter um resultado melhor. Isso serve na nossa profissão, nos nossos relacionamentos, para a gente sempre estar aprendendo e evoluindo. Uma outra estratégia tem atitude positiva, né? Pense sobre o que você pode fazer para melhorar a sua situação e depois faça isso. Abre aspas. As pessoas resilientes trabalham na resolução de um problema ao invés de se deixarem paralisadas pela negatividade. Então, trabalhar junto com pessoas muito negativas não vai te ajudar a você se tornar uma pessoa mais resiliente. E lógico que se você é uma pessoa negativa, comece a analisar e mudar esse mindset. Por exemplo, se seu chefe reduziu suas horas no trabalho, você pode olhar para isso como uma chance de explorar outras opções de trabalho. Assim, no longo prazo, isso pode gerar crescimento na carreira. Não é tão simples assim, né? Naquele momento, de repente você tem uma carga horária, um salário, e por algum motivo tem que diminuir carga horária e salário. Só que você pode pensar de uma outra forma. Olha, vai sobrar mais tempo para qualidade de vida, vai sobrar mais tempo para seus filhos, vai sobrar mais tempo para buscar um novo emprego. Então, é um exemplo simples aqui que eu quis trazer de ou aparentemente um grande problema, mas se a gente começar a treinar e olhar para o outro aspecto, a gente vai se tornar uma pessoa mais resiliente. Mantém-se conectado, né? Aqui é a importância de relacionamentos, né? Nutra seus relacionamentos com amigos e familiares. Então, quando você estiver passando por um momento difícil, não se afaste de outras pessoas. Inesperadamente, aceite a ajuda daqueles que se preocupam com você. Então, assim, eu quis trazer aqui a importância de você ter relacionamentos saudáveis, né, que te levam para frente, para cima. Isso vai te ajudar a ser uma pessoa mais resiliente. As pessoas com maior resiliência têm pelo menos uma ou duas pessoas nas suas vidas que podem recorrer ao apoio. Libere a atenção. Aqui é meio óbvio, né? Atividade física, fazer atividades que te trazem prazer para você realmente melhorar essa resiliência. Então, certifique-se de ter alternativas para expressar suas emoções e aliviar a tensão. Então, eu recomendo aqui, escreva um diário, desenhe, faça meditação, dance, cante, faça terapia, assista filmes, assista séries. O que eu quero trazer aqui é a importância de você ter um momento para reenergizar. Eu não sei o que você gosta de fazer. Eu estou na fase de filmes e séries, né? Eu já tive uma fase de ler livros, né? Mas o que você gosta de fazer? Porque aí você se torna uma pessoa mais agradável, alivia essa tensão, trabalha a sua emoção, para quando surgir o problema, você ser uma pessoa mais resiliente. Resiliência versus senso de propósito. Olha, quando a gente fala senso de propósito, né, é você saber o que você quer da vida, qual o seu propósito de vida, e você começar a fazer atividades relacionadas a isso. Então, faça coisas que agreguem significado para a sua vida. Isso pode ser passar tempo com a sua família, pode ser um serviço voluntário, ou outra atividade que faça você se sentir mais forte. Aqui eu quero dizer o seguinte: busque autoconhecimento, entenda qual o seu propósito de vida. E, ao longo da semana, você tem que realizar atividades relacionadas a esse propósito. E feliz daquele que consegue casar todo o trabalho, né, todo o serviço com o seu propósito. E aí, durante todo o dia, você vai estar realizando atividades que te trazem mais benefícios. Da mesma forma, correr uma maratona após enfrentar uma doença grave ou fazer uma caminhada de gratidão. Então, são atividades que vão trazer, né, esse senso de propósito. Aprenda hábitos saudáveis. Então,
fiz aqui uma lista, algumas atividades para reduzir os momentos estressantes. Então, exercite-se regularmente, mantenha uma dieta balanceada, leia um bom livro, reserve um tempo para descansar. Né? As pessoas que ficam fisicamente fortes tendem a ser emocionalmente mais resistentes. Olha que frase. Vou ver o chat aqui. Eu vou repetir essa frase, ó. As pessoas que ficam fisicamente fortes tendem a ser emocionalmente mais resistentes. Fantástico, né? Trazendo aqui o conceito que as nossas áreas estão conectadas. Trabalhe sua área mental, sua saúde física, que você vai fortalecer outras áreas. Outra estratégia prática, acredite em si mesmo. Fique orgulhoso de suas habilidades e do que você fez. Assim, reconheça suas forças pessoais. Dessa forma, acreditar em si mesmo é extremamente importante, não somente para aumentar a confiança e autoestima, como para alcançar o sucesso. Aqui a gente pode falar um pouco de autoconhecimento, né? Autoestima, acreditar mesmo em você. Se você acredita em si mesmo, ninguém será capaz de impedir você de alcançar seus objetivos. Igualmente, aqueles que acreditam em si acumulam uma série de vantagens. Possuem uma vida mais focada, atingem suas metas, são mais produtivos, tomam mais riscos, mantêm-se positivos nas adversidades. Você tem que estar fortalecido. Acreditar que você tem um potencial muito grande para fazer aquilo que você quer. E aí você vai ter aqui todos esses benefícios aqui citados. Sorria, né? O poder do sorriso. Olha, tem livros escritos sobre o poder que um sorriso tem. Mantenha seu senso de humor mesmo diante de tempos difíceis. O riso alivia o estresse e ajuda você a controlar as coisas. Quem sorri vive mais tempo e parece mais jovem. Pode falar, Elazer, por favor. Libera o áudio. Teve Oi. um poeta que o sorriso é a menor distância entre duas pessoas. Obrigado, obrigado. É isso mesmo. O sorriso é a menor distância entre duas pessoas. Só que eu vou filosofar um pouco mais. Veio agora essa ideia. Nós estamos falando de autoconhecimento. Então, olhe para o espelho, sorria. Você vai ver como muda o seu aspecto, né? Só vendo você sorrir. Sorrir aumenta a longevidade, contribui para manter o sistema imunológico forte, reduz a pressão arterial e ajuda o corpo a relaxar, né? Pode liberar. Elazer primeiro, depois Carlos Exal. Vai, Elazer. Para sorrir, você usa uns 14 músculos. E para ficar emburrado, mais de 20, 30. Faça economia, pessoal. Sorria para o mundo e o mundo sorrirá para você. Perfeito. Carlos, fique à vontade. Eu queria trazer a reflexão sobre a importância, digamos, o líder, quando ele aborda uma situação, ou a pessoa que de fato quer fazer a diferença na vida de pessoas, ele precisa se importar com pessoas. E aí vem coisas pequenas, né? Esse final de semana eu estava participando de uma convenção e aí uma mudança simples, né? Já que nós estamos falando de práticas simples, mas que fazem grande diferença, inclusive ou especialmente em momentos de tensão. Mas, por exemplo, quando você encontrar amanhã alguém, em vez de você perguntar, e aí, tá tudo bem? Né? Ou como é que, né? Não faz essa pergunta, porque pressupõe-se que você já nem quer que a pessoa fale alguma coisa. Você já está dando, tá tudo bem, né? Ou então, tá na correria, né? Algo do tipo. Olha só o poder da pergunta simples. Como você está?
E eu fico pensando quantas vezes a gente perde a oportunidade de fazer essa pergunta mais profunda, que é simples como, olha, tem poucas coisas tão simples, mas ela dá a oportunidade da pessoa de fato falar. Então, se importar com a outra pessoa, né? A Nancy escreveu aqui no chat sobre a questão do ego, né? Que é algo tipo assim, quando você vai mexer com mudanças comportamentais ou apresentar ou, de certa forma, criticar alguns comportamentos inadequados, caramba, né? Como o ego fala, né? Porque a pessoa, a humildade não é uma característica muito comum hoje em dia, né? Porque para você ser um aprendiz eterno, você precisa ter humildade. E às vezes, dependendo do nosso grau, digamos, do nível de maturidade que a gente, inclusive, pressupõe que tem, né, a gente tem limitação nisso. Mas eu queria trazer, de novo, sendo que sorrir é tão simples, até porque é mais econômico, né? O Eliezer acabou de nos mostrar que a gente gasta muito menos energia sorrindo do que fazendo cara de, né? Me desculpa, isso aqui está gravado, então não vou falar, mas eu ia dizer cara feia, né? Eu quero dizer que a gente precisa se importar com as pessoas. E aí a grande diferença do líder é saber fazer perguntas, e nós já falamos bastante sobre isso, mas eu comecei a testar isso, digamos, a usar isso, e é interessantíssimo. Quando você chega e fala com a pessoa assim, como você está? E olhando para a pessoa, pronto, a pessoa ela vai abrir o jogo, ela vai falar muito mais do que só como foi o final de semana. E é impressionante como a gente perde oportunidades, porque a gente acaba falando assim, e aí, tá tudo bem? Né? E graças a Deus, se a pessoa não falar mais nada, e você já segue o teu caminho, né? A gente se dá pouco tempo. Então, se eu quero realmente que comportamentos sejam tratados ou sejam diagnosticados de uma forma mais profunda e poder ajudar de fato, como um líder deveria, né? Faça as perguntas certas. E uma delas é, como você está? Então, assim, só uma dica para que a gente, de fato, entenda o quão simples é e, ao mesmo tempo, isso exige uma dedicação, né? Para que a gente possa fazer a diferença. E Carlos, você está mostrando a preocupação com o outro, né? Isso conecta muito, isso melhora muito o relacionamento. Perfeito. Vamos lá, dando sequência aqui. Uma outra estratégia, seja otimista. Uma pessoa positiva e esperançosa tornará você muito mais resiliente. Lembre-se de que muitos dos problemas que você enfrentará na vida são temporários e que você superou os constrangimentos no passado, né? Então, que tal começar o dia sendo mais otimista, né? Já acordando e falando frases do tipo: hoje o meu dia vai ser maravilhoso, né? E aí já fazer esse trabalho mental de que vai ser positivo, né? Que mesmo que possa ter ali alguns obstáculos, se você já acorda bem, já acorda com esse otimismo mais alto, você vai ser muito mais resiliente caso apareçam alguns problemas. E aí, a gente finalizar nosso encontro, né? Eu trago outras sugestões para aumentar sua resiliência, né? Então, seja flexível e perceba que a mudança é parte da vida. Faça planos mais realistas, né? Quando você for sonhar, quando você for realizar planos, né? Lembre-se do SMART, né? E faça planos mais realistas. Mantenha canais de comunicação abertos entre você e outras pessoas, né? Seja um líder mais participativo, né? Seja exemplo positivo. Seja consciente dos métodos de autodescoberta, né? Busque autoconhecimento constantemente. As pessoas que se conhecem melhor, elas são mais resilientes. Desenvolva o hábito de escrever para registrar seus sentimentos. Aqui está relacionado à questão da inteligência emocional. Nós precisamos entender como nós reagimos às diversas situações. É a busca do autoconhecimento para poder nós reagirmos de uma forma melhor quando nós formos confrontados. Porque se tem uma verdade nesse mundo, nós vamos ter algum problema em algum momento. Isso é fato. E estabeleça conexões importantes, né? Networking. Aqui o networking pode te ajudar também
a você se tornar mais resiliente. Né? Eu trouxe aqui, então, diversas estratégias práticas para você realmente melhorar a sua resiliência. E eu faço aquela pergunta como eu sempre faço. O que você vai fazer com isso? Vou abrir aqui, né? Tem a frase que eu gosto muito, somente suas ações poderão melhorar seus resultados. E eu vou parar aqui os slides que eu gostaria, se vocês tiverem alguns insights de outras estratégias. Ah, eu já li sobre isso, nós podemos fazer tal coisa para melhorar a nossa resiliência. Fique à vontade, quem quiser completar, né, o que nós conversamos sobre hoje, comentários são bem-vindos também. Elazer, pode começar. Não, o que eu queria adicionar que o Carlos falou, que ele chega para a pessoa assim, como é que vai tal? Eu queria dizer o seguinte, existe uma teoria, uma técnica que funciona na comunicação. Quando você fala com alguém, só falar. Se você vai dizer, ô cara, tudo bem, né? Tudo bem, hoje está bacana hoje, hein? Tá acontecendo. Se você entra lá, bate a mão no ombro do cara, ou bate no ombro dele e fala o que você falou, o resultado é diferente. Porque aquela sensação de bater a mão é diferente. Olha, foi feito estudos do cara no garçom. O garçom falou, essa semana vai só entregar o valor lá para o cara pagar. Pegou. Essa semana vai, se eu pegar lá e bater na mão do cara, aqui tá. Aumentou em 36% das gorjetas. O ser humano é assim, ele gosta do contato. Até os animais, os ratinhos que não são lambidos pela mãe, eles morrem. É que interessante. Legal, legal. Muito bom. Nancy, algum comentário? Vou perguntar um por um. Estamos poucas pessoas, vai. Não, quero só agradecer. O tema foi muito bom, muito legal, as contribuições. Eu acho que é desse jeito que a gente vai evoluindo, crescendo. E quem me lembrou do ego, Carlos, foi a Isabel, para eu não esquecer, Sim, né, de importante. fazer um comentário sobre isso. Então, eu quero agradecer realmente que eu vou falar também disso, Legal. vou organizar. Cláudio, algum comentário? Isabel, algum comentário? A gente já está fechando o nosso encontro. Cláudio, Não, Cláudio. eu acho que, Mauro, foi uma aula bem bacana sobre o líder resiliente, assim, e o que eu gosto muito nessas aulas são bem essas trocas, né? Porque o exemplo de um é o aprendizado do outro, né? E como esses perrengues na vida, que nem eu comentei antes, faz a pessoa crescer, faz a pessoa aprender, né? Aprender com erro. Legal. Vamos aproveitar e tirar foto, já que os 6 estão. Quem que pode tirar o print? Eu tiro. O Carlos tira, e depois, lógico, eu vou passar a palavra para a Isabel, claro. É só para garantir a foto aqui. Então, vamos sorrir, né, Elice? Então, ó, 1, 2, 3, sorrindo. Feito. Já Isabel, posto lá no quer grupo. fazer algum comentário, Isabel? Não, fala muito boa. Só para dizer, está muito boa a aula, né? O treinamento hoje. E eu queria dar boa sorte ali para Nancy, que amanhã ela tem aí um desafio, né? E que eu já vi situações parecidas e por isso que eu botei aquele lembrete ali, ó, são egos. Não está lidando só com líderes, só com posições, está lidando com o que é de cada um, e pode ser 4 egos totalmente diferentes, como diz o Carlos. Muitas vezes a humildade, ela demora a aparecer e às vezes nem aparece, né? Depende do grau da liderança. Não, pior que às vezes não aparece. Boa sorte aí e obrigada a todos. Legal. Carlos, algum Eu acho que dá Mauro, para complementar. Desculpa. Não, você falou, eu lembrei de uma frase que eu li há pouco, que diz assim, que o dinheiro nos torna ricos, né? O conhecimento nos torna sábios, mas a humildade nos torna grandiosos. Então, agora você Boa. trazendo, eu lembrei disso, realmente. Guerra dos egos aí. importante. Carlos, por favor.
Não, eu ia complementar exatamente isso, a questão, se você conhece a equipe, você já sabe o grau de maturidade da equipe. E isso vai facilitar um bom pouco você elaborar a tua abordagem. E quando eu digo maturidade, literalmente, isso influencia bastante. Ego inflado é sinal de não maturidade. Tá? Isso, para mim, está muito claro. Porque, às vezes, eu conheço pessoas humildes e que são CEOs da empresa. E eu conheço pessoas totalmente arrogantes que são estagiários. Então, assim, eu acho que a maturidade, ela está ela se traduz em comportamentos que você, se você descobre que a pessoa tem, você tem condições de conduzir de uma forma. Senão, você vai ter que realmente ir tateando, né? E uma das coisas, né, que eu acho que nesse contexto é você ter a sabedoria sendo explorada, né? Lance algumas perguntas de como as pessoas se sentiriam com relação se isso acontecesse com elas. E aí deixa elas falar. Né? Eu tenho me surpreendido cada vez mais, que quanto mais eu quero que as pessoas falem, mais perguntas eu lanço. E através disso elas mesmas ou se enredam, ou pelo menos você consegue extrair delas sentimentos que estão lá e que vão te ajudar a tomar decisões mais claras, né? Mais objetivas. Mas é isso aí. Boa sorte para ti também. Legal. Só passando então, mês de agosto, nós temos dia 8 de agosto, Carlos Exal vai falar sobre liderando em termos de crise, e eu volto dia... Desculpa, 12 de agosto, Carlos Exal volta com estratégias de PNL e coaching de equipe. Isso. E eu volto dia 26 de agosto, inteligência emocional na gestão de pessoas. Lazer, para a gente finalizar, pode falar. Nancy, eu vou insistir. Se você fizer aquele esquema que eu estou propondo, reunir as 4 pessoas, mostrar que são diferentes da menina lá, e que você pega aquela placa e leva nessa reunião, na terceira reunião, fala, esta placa aqui, olha aqui, a Joana, ela vai fazer, sabe essa placa? Vai jogar no chão e vai quebrar essa placa. Essa placa não existe. Nós somos uma equipe. Nós temos que nos entender. Nós somos equipe, temos que chegar junto lá. Aqui nós estamos tudo no mesmo barco. Se alguma coisa eu não estou fazendo direito, pode falar comigo à vontade. Eu estou aqui à disposição. Nós não estamos aqui para brincar, nós estamos para fazer trabalho em conjunto. Então, essa placa está fora. Vocês estão livres, podem entrar à vontade e conversar comigo. Mas tem que fazer as duas partes. Primeiro, conversar com eles lá, falar que eles são diferentes da menina lá, falar, já é menina, cara, ser amável, educado, o homem tem que ser educado com a mulher, tá? Ela é sensível, mulher é sensível, não é bruto igual sua missão. Então, assim, tem que colocar na cabeça. Depois conversa com a menina, não, é porque aquele dia é brigou com a menina, fala, não, vamos resolver o problema. Aí você põe todo mundo junto, porque assim, só você resolve o problema, tá todo mundo junto. Se é só por isolado, não resolve nada. Aí essa placa vai ser a finalização. Pronto, tá vendo essa placa aqui, pessoal? João, vem cá, pega essa placa. Vou quebrar essa placa aqui, da partida, todo mundo no barco, pessoal. É isso aí, vamos lá, vamos firme. Legal. Ei, Nancy, deixa. Preciso contar essa, só um pouquinho, Mauro. Tá. Olha só, eu estava viajando e parei num posto de combustível na beira da estrada em direção a Ijuí, tá? E aí parei num posto, obviamente, fazer um lanche, só que aí a gente viu, mas não sei se eu vou fazer lanche ou não, vamos ver, tal. Mas aí eu fui no banheiro. E no banheiro tem uma placa deste tamanho, já que nós estamos falando em placa, onde está escrito assim, se não for consumir nada no restaurante ou na lanchonete, não use este banheiro. Aí eu disse, cara, só por causa disso eu já não quero nem entrar no restaurante, né? Porque assim, ó, se é assim que tratam qualquer... Olha só, eu prefiro perder qualquer tipo de cliente só para não precisar limpar o banheiro. E assim, ó, pensa num posto no meio do nada, não tinha nada na volta, assim, ó, campo aberto. Aí eu fiquei pensando, gente, é o cúmulo, mas aí são essas placas e olha a comunicação que a gente manda, né? Mas, Carlos, coisas absurdas aí. É tão ruim a comida do restaurante, se você consumir, você vai usar o banheiro. Vai sujar o banheiro, é esse o problema. É o contrário. Você vai usar o banheiro, essa é a solução. E quem escreveu não foi o dono do restaurante, foi um cara que chegou lá, desinquiriu e falou, não consuma nada. Então, se você consumir... Não, essa placa estava bonitinha, ela foi feita, tipo assim, embaixo, a direção. Mas o que eu quero dizer é acabar com a possibilidade de clientes, entendeu? Mas enfim, foi só para descontrair mesmo. Pessoal,
Obrigado. Nos vemos então daqui 2 semanas, dia 12 de agosto. Até lá.